Olha só que coisa curiosa, né? Há uma discussão muito grande sobre a questão dos mercados preditivos, né? Da Polymarket, da Cauchy, né? Que são aqueles sites em que você pode apostar em eventos aleatórios. Aliás, esses sites estão proibidos no Brasil, mas você consegue acessar ainda se você usar VPN, tá? Então, por exemplo, aqui tem um jogo entre o Punjab Kings e o Delhi Capitals na Índia, que você pode apostar. Aparentemente, o Punjab Kings está na frente aqui nas apostas, né? A Polymarket tem outros eventos aqui, por exemplo, está aqui, ó, vai haver uma pandemia de hantavírus em 2026, né? Tá com 9% de chance, não sei o que lá. Enfim, você pode apostar em várias coisas aqui nesses mercados, né? E aqui no Brasil eles foram proibidos, inclusive, pelo Lula. Um motivo muito estranho, o Lula com medo desses mercados e coisa e tal, justamente no momento em que eles estavam apontando o Flávio Bolsonaro na frente dele, ele proibiu os mercados. Enfim, só que tem surgido alguns questionamentos realmente sobre esses mercados, né? Todo mercado tem inside trading. Na Bolsa de Valores, por exemplo, é comum inside trading. O pessoal que sabe de alguma notícia antes dela vir a público, o cara vai lá e faz uma aposta naquela notícia, né? Compra ações de acordo com aquela notícia, e daí muitas vezes se dá bem, ganha dinheiro pra caramba e coisa e tal. Então há um questionamento nessa história aí. Com isso daqui, qual que é o problema? Você começa a ter um monte de pessoas com possibilidade de fazer inside trading, né? E, por exemplo, houve o caso de um soldado americano que apostou na captura de Maduro. Por quê? Porque ele estava na equipe que capturou o Maduro, então é o inside trading, ele sabia que o Maduro seria capturado, então ele apostou numa coisa que ele já sabia antes, né? E existem inúmeros outros casos, mas agora está surgindo a questão de que isso pode ser extremamente prejudicial nas Forças Armadas, né? Esse caso do Maduro, por exemplo, é um caso que, em princípio, não tem problema nenhum. O cara apostou, ganhou dinheiro, ninguém se prejudicou, já era a missão dele fazer isso mesmo. Mas existem outras situações que pode gerar problema assim. Vamos entender esse caso aqui, porque o Perum, para quem não sabe, é um youtuber que fala sobre estratégias de guerra e coisa e tal, e ele está falando aqui como que insider trading, né, como essa aposta nesses mercados de predição podem destruir um exército. Vamos entender qual é o argumento dele aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Orientação Miseísta, Implosão de Prédio Público e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem um outro caso aqui, ó, que eles falam aqui sobre o pessoal de campanha da NPR, que estão fazendo milhares de dólares apostando em resultados que eles já sabem. Então, por exemplo, vamos supor que houvesse aqui na Polymarket, vocês sabem que vai ter uma pesquisa eleitoral do Datafolha essa semana, né? Então imagina que tivesse uma pesquisa aqui, o Flávio Bolsonaro vai estar na frente do Lula na pesquisa do Datafolha dessa semana, né? E aí um monte de gente apostando dinheiro ali, mas para pensar. O cara do Datafolha já sabe, ele já sabe o resultado. Então ele pode fazer um inside trading e ganhar dinheiro. E descobriram que lá nos Estados Unidos, a maior parte do pessoal dessas pesquisas, dessas campanhas de pesquisa, estava fazendo exatamente isso, estava ganhando dinheiro nesse mercado. Eu fico me perguntando se não foi isso que fez o Lula proibir a coisa aqui do Brasil. Ele percebeu que o pessoal estava fazendo as pesquisas, porque para pensar, não, tem um outro detalhe nessa história, tá? É mais interessante para o cara da pesquisa se o resultado da pesquisa for algo extraordinário. Para pensar. Se o resultado da pesquisa for mais ou menos o que todo mundo espera, não vai fazer diferença nenhuma, né? A maior parte das pessoas vai apostar que vai continuar o mesmo resultado. Então começa a ter um interesse do pessoal da pesquisa em resultados extraordinários. Eu não duvido nada que foi a paranoia desse tipo de coisa que fez com que o Lula bloqueasse o Polymarket e o Cauchy aqui no Brasil, o que é uma besteira, porque na verdade as pessoas podem continuar apostando do mesmo jeito, né, usando VPN, é muito fácil no final das contas, não faz diferença nenhuma, não muda nada no final das contas, né? Mas aí existe esse argumento, né, que até no exército pode ser prejudicial. E olha só, um exemplo que o Perum coloca aqui, vamos supor que você faça parte da equipe de negociação de um país A que está negociando a paz com um país B, né? O que acontece? Toda vez que você aceita um acordo de paz, a bolsa de valor acalma, o petróleo cai né, e a coisa começa a melhorar, né? Por outro lado, se a renegociação dá errado, a coisa tudo sobe de novo. Então, e você que controla essas coisas? Você que aceita negociar e você recusa a negociação, bota condições absurdas para negar a negociação e você ganha dinheiro com isso.
O que ele está inferindo aqui, ele não fala isso especificamente aqui, tá? Ele usa um exemplo hipotético e coisa e tal, até para não dar problema. Mas o que ele está falando aqui, basicamente, é exatamente da situação dos Estados Unidos com o Irã. Para pensar. O que a gente tem visto acontecer é exatamente isso. Não que o Irã, por favor, Estados Unidos, vamos negociar, vamos sentar, a gente precisa negociar, aí senta, negocia, negocia. Não, não vamos aceitar essas condições todas, a gente quer manter o desenvolvimento atômico e não sei o que lá, queremos tudo e vamos cobrar passagem pelo Estreito de Hormuz e coisa e tal. O que os caras podem estar fazendo? Eles podem estar ganhando dinheiro no polymarket com essa porcaria, porque tá aqui ó, o negócio do Irã e Estados Unidos, tá aqui, ó, vai ter trégua, né? Quando é que vai ser a trégua e coisa e tal? Aqui, ó, vai ser no dia 13 de maio, vai ser no dia 15 de maio, vai ser no dia 31 de maio, vai ser no dia 30 de junho, vai ser até dezembro, dia 31 de dezembro. O cara controla isso, então ele pode, tipo assim, apostar num número desse aqui e daí começar uma negociação de paz e coisa e tal. Aí ele diz que não, né, e aposta no não, porque ele mesmo vai criar uma condição impossível de ser atendida, e nesse meio tempo tá o povo iraniano passando fome lá, mas o cara tá ganhando dinheiro, porque ele que controla essa parada. Ele fica nessa negociação, deixando a negociação correr, né, e ganhando dinheiro cada vez que ele faz isso daqui. Ele começa uma negociação, um monte de gente aposta no sim. Por exemplo, agora no dia 15 de maio, um monte de gente aposta no sim porque começaram uma negociação. Aí ele vai e aposta no não. Aí quando chega no dia 14 de maio, ele fala que não, que eu exijo tudo, eu quero o dinheiro dos Estados Unidos, eu quero que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio, eu quero continuar enriquecendo urânio, e pronto, não vai ter acordo. Aí não vai ter acordo, né? A dúvida que fica se não é exatamente isso que está acontecendo, entendeu? Porque o regime do Irã está fudido, todo mundo sabe. O governo do Irã não existe mais praticamente. Uma confusão danada. O pessoal não tem dinheiro para pagar soldado lá. Está em colapso completo o Irã. Aí se coloca na posição de uma dessas pessoas que está lá no governo do Irã. Por que não fazer um negócio desse tipo? Você está garantindo um dinheiro. Né? O seu pé de meia você está fazendo. Ah, o país vai para o saco? O país vai para o saco, mas o país meio que já foi para o saco. Então, né, pelo menos você se salva, né? E esse tipo de coisa é realmente uma possibilidade, tá? Não há o que dizer que seria falso esse tipo de coisa, né? É uma possibilidade real no final das contas, né? A mesma coisa no Cauchy, tem aqui um monte de escolhas aqui, se vai ter tarifa contra a China, não vai ter tarifa contra a China, e enfim, tem um monte de aposta que você pode fazer. O que eles colocam aqui, tanto no caso das pesquisas eleitorais, quanto no caso da guerra e em outros casos também, é que isso gera um incentivo enorme para alguém no meio da hierarquia se enriquecer prejudicando todo o conjunto, né? E aí que eu falo para vocês, é aquela lógica que eu já coloquei para vocês aqui, que com a informação descentralizada e distribuída, você tende a enfraquecer hierarquias. Hierarquias ficam mais difíceis, elas começam a ser mais ineficientes, né? A população já percebe esse tipo de coisa. Na prática, o governo nunca foi grandes merdas, sempre foi ineficiente pra caramba. Mas a cada dia que passa, começa a ficar mais ineficiente ainda. Então, quando você tem esse tipo de aposta aqui, você cria um incentivo enorme pro cara no meio do governo lá. A decisãozinha que ele toma ali, né, qualquer decisão que ele toma, quanto mais estapafúrdia for essa decisão, ele pode ganhar dinheiro com isso, né? Ele pode ir lá e criar uma aposta na coisa e dar a entender que vai para um lado, para todo mundo apostar que vai para aquele lado, e ele aposta o contrário, e depois ele dá a guinada e ganha dinheiro com isso daí. Ou seja, isso acontece em qualquer hierarquia, porque presume-se, quando você está numa estrutura hierárquica, né, que você está trabalhando para o bem comum, né, para o bem de todo mundo ali, mas você pode não estar, você pode estar ali dentro e, na verdade, trabalhando para o seu próprio bem, sacaneando a estrutura hierárquica. Antigamente você não tinha muito como isso. Assim, havia mecanismos para isso, de se você se vender para o inimigo, né? Por exemplo, esse negócio dos soldados que revelam planos aqui para o inimigo, né? Isso já existia antes quando você vendia segredo para o inimigo, né? Tem toda a parte de contra-espionagem, coisa e tal, que era exatamente para identificar esse tipo de problema. Só que agora é muito mais fácil, você não precisa vender para o inimigo, você vai num site e faz a coisa aqui, ó, né? Faz uma aposta. E é muito difícil você conseguir rastrear essa aposta, particularmente na Polymarket, que é tudo com criptomoeda, né? Na Cauchy, pelo menos, você tem o nome das pessoas. Mas isso daqui também é fácil de fazer, é só você arranjar um laranja, usar uma pessoa conhecida sua para fazer a aposta. Meio que é relativamente tranquilo você fazer o mesmo esquema na Cauchy, embora na Cauchy seja com a sua identidade real, né? Seja com o seu CPF real, com dinheiro fiat, né? Com dinheiro estatal, né? Na Polymarket é mais difícil. Isso cria, inclusive, um outro problema, tá?
Por quê? Porque você já parou para pensar como é que os Estados Unidos descobriu esse cara que apostou contra o Maduro? Eles usaram ferramentas de inteligência no blockchain para chegar nesse cara e descobrir qual é o soldado americano que tinha apostado na captura do Maduro. Estava muito estranha aquela história. Alguém botou essa captura aqui, mesmo com criptomoeda, eles conseguiram usar ferramentas de inteligência para chegar no cara. Só que aí você tem outro problema. Se o governo americano conseguiu usar ferramentas de inteligência para chegar no cara que fez essa aposta, outros governos poderiam ter feito a mesma coisa, poderiam ter chegado no mesmo cara, e poderiam com isso saber que, opa, esse cara aqui, ele sabe quando acontecem as coisas. Eu vou ficar de olho agora nas apostas desse cara, porque a aposta desse cara aqui é uma aposta preditiva. Ou, mais do que isso, um governo estrangeiro pode ameaçar esse cara para tornar ele um agente estrangeiro, né? Eu já expliquei para vocês que quando a Rússia faz infiltração num país, por exemplo, aqui no Brasil, ela não chega para um soldado bonzinho, para um policial bonzinho e fala, ah, você quer ser espião russo? Não faz isso, porque é lógico que o cara vai falar que não, né? O cara não quer se corromper. Ela busca, primeiro ela entra pelo crime, né? Ela pega o pessoal do crime organizado. E a partir do crime organizado, ela fica sabendo quem são os policiais corruptos, porque o crime organizado sabe, né? O crime organizado já tem mapeado quem são os policiais corruptos na Polícia Federal Brasileira, né? E daí ela vai nesses policiais corruptos. Então a infiltração russa é sempre assim, via crime organizado, do crime organizado buscando os policiais corruptos, e aí depois que está dentro da polícia, começa a expandir lá dentro, né? E, da mesma forma, uma agência estrangeira, esse cara aqui eu sei que ele tem merda. Se o cara tem merda, você tem uma alavanca para ele. Fala, olha só, eu sei que você fez merda, se você não quiser me ajudar, eu vou te denunciar. E você começa sempre com uma ajudazinha pequenininha, que ele não vai comprometer nada, então ele sente que está seguro. Não vou perder nada dando essa informação mesmo, e continuo seguro aqui. Ou seja, você abre esse problema para inteligências estrangeiras, né? Ou seja, esse mercado de aposta gera um problema real, né? E a verdade mais inegável disso daqui é que não adianta. Ah, vamos proibir como fez o Brasil, vamos proibir. Cara, não adianta nada, o pessoal vai usar VPN e vai fazer do mesmo jeito, né? É uma besteira esse tipo de coisa, né? A informação descentralizada mata hierarquias, é o que eu falo para vocês. Cada vez mais empresas e o próprio governos e organizações tem que ser mais descentralizado, tem que ser uma coisa bem leve mesmo, porque qualquer hierarquia fica sujeita a esse tipo de coisa. O cara do meio querer lucrar um dinheirinho para ele e fuder todo mundo de cima e baixo na hierarquia, né? É uma coisa preocupante realmente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.